Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Então hoje nós vamos continuar a ver poetas dessa segunda geração do modernismo brasileiro. Lembrando, gente, que nós vimos anteriormente o Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e o Mário Quintana. Esses são alguns dos poetas que nós tivemos. Lembrando, gente, aqui nessa segunda geração nós não tivemos apenas poetas, mas nesse primeiro momento o nosso foco então vai ser na poesia. Só que essa aula hoje nós vamos falar sobre o Carlos Drummond de Andrade, que acredito eu seja um dos grandes nomes da literatura brasileira. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu então em Itabira em 1902, em Minas Gerais. Filho de uma família tradicional de fazendeiros, matriculou-se no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, do qual foi expulso. Formou-se em farmácia, profissão que nunca exerceu. Trabalhou em jornais e no Ministério da Educação. Em 1987, sua filha, pessoa que o poeta mais amava, morreu vitimada por um câncer. 12 dias depois da morte de sua filha, devido a um problema de coração, Drummond também faleceu. Então, gente, o Drummond, ele vai fazendo as coisas da vida dele e tudo mais. Ele faz faculdade, apesar de nunca exercer a profissão. Mas, gente, o que é importante? Ele sempre esteve com essa coisa da escrita muito presente na sua vida. Basta a gente ver que ele trabalhou em jornais e também trabalhou no Ministério da Educação. Então, quais são as principais características do Drummond? Ele utiliza-se, então, de um estilo no qual a coloquialidade e a linguagem culta se misturam. Não se sente integrado ao mundo. Poemas tratados com humor sutil, humor crítico, humor do desconforto. Então, gente, o Drummond ele vai mesclar a linguagem do dia a dia com a linguagem extremamente formal. E, gente, uma característica que a gente vai perceber no Drummond é que ele não se sente parte desse mundo, ele não se sente integrado a este mundo. Então, essa característica, ela é bem marcante, essa não colocação no mundo. Então, a gente vê isso muito claramente na obra do Drummond. E, gente, ele traz um humor bem sutil, ele não vai ser um humor tão escancarado, mas na sua obra a gente vê a presença do humor, sim. Então, nós temos aqui um exemplo, um trecho, na verdade, do poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra. Gente, esse poema aqui do Drummond, ele é bastante interessante porque a gente pode associar essa pedra no meio do caminho a qualquer problema que você tenha. Então, todo mundo tem uma pedra no meio do caminho. O que você pode fazer? Enfrentar essa pedra, passar por ela, ou simplesmente ficar ali parado, olhando para a pedra, tá? Beleza, eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, vou ficar aqui olhando. Não consigo fazer nada em relação a essa pedra. Então, a gente pode associá-la a coisas da nossa vida, aos problemas da nossa vida. Aí nós temos aqui também o poema chamado Quadrilha, que todo mundo já viu quando era criança. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então aqui, gente, nós vemos que ele está falando de quadrilha, porque as histórias vão, acontecendo como se fossem ligadas. E, gente, as pessoas, uma amava a outra, só que esses amores, eles não eram correspondidos. Então, como não há essa correspondência amorosa, cada um segue caminhos diferentes. E a gente percebe que eles acabam não tendo
ligação nenhuma. Então, aqui a gente pode perceber o Drummond falando dessa coisa de você não se encaixar no mundo. Justamente porque, às vezes, você não faz nada. Então, a gente pode associar esse poema com a pedra no caminho. Justamente porque, às vezes, você fica tão estagnado, sem fazer nada, que a vida passa e a pedra continua lá. Aí nós temos um outro poema dele, chamado Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Tão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Aqui, gente, o Drummond, ele está falando, então, ele está fazendo uma metapoesia. Então, ele está falando sobre o próprio ato de escrever. Então, ele não vai escrever sobre coisas futuras, sobre coisas que podem acontecer. Não é sobre isso que ele escreve. Ele escreve sobre o agora, o que ele está vendo agora. Então, ele escreve sobre o tempo presente. Aí nós temos, acredito eu, que o poema mais conhecido dele, que é José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio. O riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quero morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas, não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, tenta agonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuge a galope. Você marcha, José. José, para onde? Então aqui, gente, ele fala do José, mas a gente fica refletindo. E agora? As coisas aconteceram, você está no final da sua vida e o que você fez? Você não consegue mais fazer o que você queria. A sua vida passou e você continuou na mesa. As coisas aconteceram e você continuou na mesa. Esse poema aqui, gente, ele é bastante reflexivo sobre toda essa questão do tempo e da vida. Aí a gente tem um poema mais bonitinho do Drummond, que se chama Amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar? Amar, desamar, amar? Sempre e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser poderoso, sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal, ou precisão do amor, ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. Amar o inóspio, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte
e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas e nulas, doação ilimitada e uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa. Paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, o beijo tácito e a sede infinita. Então aqui, gente, ele está falando sobre o ato de amar. O que é amar? Como amar? Então ele até coloca o que podes uma criatura, se não entre criaturas, amar? Ou seja, gente, o amar, ele é inerente, ele é natural, nato do ser humano. Então o ser humano, ele tem que saber amar. Faz parte dele saber amar. Então a gente pode perceber aqui nesses diferentes poemas do Drummond que ele vai de uma vertente mais reflexiva, a questão da vida, do eu poético, de escrever para falar sobre os sentimentos humanos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!